Efésios capítulo 1, o versículo 20 até o versículo 23. Esse poder, Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se, guarda esse verbo, assentar-se, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Aqui está falando sobre o reino das trevas, Satanás e seus demônios. Cristo está muito acima disso, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também a que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha só que coisa interessante, tudo isso que Deus fez, através de Cristo, Cristo deu à igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Eu queria que você tentasse imaginar, uma criança que mora no interior de um país muito pobre. Essa criança nunca teve acesso à internet, nunca teve acesso à rede elétrica, e nunca teve acesso a nenhuma informação do mundo exterior. É uma criança que vivia ali, brincando na lama, com os pés no chão, numa pobreza muito grande, até quase que miserável. Aí eu queria que você tentasse imaginar uma pessoa que quisesse fazer uma coisa boa para ela, para deixá-la feliz, e essa pessoa diz: eu vou te dar uma semana na praia, onde você vai ficar à vontade, numa das praias mais lindas do mundo, onde você vai ter um momento gostoso para descansar, para brincar. Você acha que aquela criança vai ficar entusiasmada? Ela não sabe o que é praia. Ela não tem ideia do que é praia. E se a pessoa disser: eu vou te levar para Fernando de Noronha, vou te levar lá para alguma praia qualquer famosa, ela não sabe, não entende geografia, não sabe nada. Então, por isso, ela não vai ficar nem um pouco entusiasmada, porque ela não conhece. Agora, eu penso que é isso que acontece conosco. Quando Deus nos convida para conhecê-lo, quando Deus nos convida para abrirmos os nossos olhos para a eternidade, para termos uma visão mais ampla de quem Ele é, e do que é realmente importante, a salvação das nossas almas. Muitas vezes nós não entendemos isto, porque está muito acima da nossa compreensão, não sabemos o que é eternidade. É por isso que muitas pessoas não se sentem empolgadas com a igreja, não se sentem empolgadas em fazer parte desse projeto, de transformação de uma sociedade, que começa com a transformação de uma família, que começa com a transformação de um indivíduo. Por quê? Porque a nossa visão está no temporal. Nós não temos a visão da eternidade, muitos nem creem que ela existe. Você crendo ou não, ela existe. E uma coisa que eu preciso entender, que às vezes a minha visão está tão centrada no aqui e agora, tão centrada naquilo que vai acabar em breve, e eu nunca entendo o que é aquilo que Deus quer me dar. Sabe qual que é o grande problema nosso? A gente vive neste mundo pensando que nós somos eternos aqui, pensando que as coisas que nós usufruímos aqui não vão acabar. Vivemos a nossa vida como se nós fôssemos pessoas que nunca fossem partir daqui. Isso é um grande engodo, é um grande engano, e é por isso que muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. E foi justamente esse o desafio que Paulo teve, quando ele escreveu para Éfeso, a igreja aos Efésios, para mostrar qual que é o plano de Deus, qual que é a ideia de Deus. E na Bíblia está de uma forma muito clara, muito clara. O Pai, o Deus Pai, é aquele que planejou a nossa salvação. O Deus Filho é aquele que executou, pôs o plano em prática. E o Deus Espírito é aquele que aplica em nossas vidas, que faz com que essa salvação seja realidade em nossas vidas. Então isso dá uma ideia fantástica, que a visão de Deus, o propósito de Deus é constituir uma família. O propósito de Deus é constituir um povo, no qual a Bíblia chama de igreja.
Igreja não é uma reunião semanal. Isso aqui é um templo. Igreja é povo, é família. Só que justamente isso que atravanca o nosso entusiasmo, a nossa empolgação e a nossa seriedade com a igreja, porque nós não temos ideia do que é uma igreja. Não temos ideia do que é fazer parte do povo de Deus. Nós não temos ideia. E este assunto é justamente o assunto de Éfeso, que Paulo está querendo alargar as fronteiras. Agora eu queria que você prestasse atenção, quando fala que esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à direita de Deus nas regiões celestes. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, depois que ele assentou-se para reinar, e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Para a igreja, ou seja, Cristo venceu todos os poderes, tem toda a autoridade e deu à igreja. Por que nós não usamos esse poder? Porque nós temos uma vida tão medíocre, um cristianismo tão medíocre, algo tão superficial. Depois você procura no Google, o elefante e a corda, o elefante amarrado, o elefante preso. E você vai descobrir uma coisa interessante, que quando o elefante é filhote, ele é preso com uma corda numa estaca. E durante alguns dias ele tenta tirá-lo dali, mas não consegue. Então, há alguma coisa colocada na sua mente, eu não consigo. Só que esse elefante cresce. E depois, na vida adulta, ele tem 6 toneladas. Forte, imponente, poderoso. Mas só que na mente dele, eu não consigo. Então, o que acontece? Os domadores, eles continuam colocando aquele elefante numa corda. É uma coisa tão simples, ele faz isso, a estaca voa. Mas na mente dele foi colocada, eu não consigo. Sabe que há muitas pessoas assim, viveram uma vida tão difícil, tão complicada, e chegaram a uma conclusão, eu não sou constante, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo ser uma pessoa perseverante, eu não consigo ter fé, eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu tenho raiva, eu tenho estupim curto. Aí conhece Cristo, mas continuam manietadas e amarradas para essa corda, o qual a Bíblia chama de fortalezas no pensamento, onde o diabo coloca sobre você um jugo tal, e você acredita que você não é poderoso. Há muitos cristãos que simplesmente frequentam as igrejas, mas não têm ideia do que Deus fez em suas vidas. Por isso que vive um cristianismo tão banal, tão medíocre. O conhecimento que você tem do que Cristo fez, daquilo que você recebeu quando você creu. É por isso que hoje é muito importante eu fazer parte da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você souber porque você está aqui, se você realmente entender o propósito de Deus e por que Ele fez o que fez na tua vida, pode ser uma revolução na tua história, uma revolução na tua vida. Porque quando acontece algo na minha vida espiritual, que é o centro da minha existência, afeta de uma forma muito, muito consequente todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da tua vida serão afetadas. Coisas que você procura tanto tempo resolver. Por isso que o tema da carta aos Efésios é justamente igreja. O que Deus pensou em nós e por quê? Primeiro, assentar. Quando diz que Cristo, preste atenção no raciocínio, quando diz que Cristo assentou-se nos lugares celestiais, o que vem à tua mente quando você ouve a palavra assentar? O que você vem à tua mente quando você ouve a palavra sentar? Duas conotações. A primeira é a ideia de descansar depois de um trabalho realizado. E a segunda, na época da monarquia, é o rei que se senta para julgar, o rei que se assenta para julgar, ou seja, para reinar. Quando diz que Cristo se assentou, diz que ele descansou e ele reina. Imagina você depois de um dia de trabalho difícil,
aquele dia ensolarado, cansativo, onde todos os problemas parecem que caem naquele dia sobre você. E a hora que você chega em casa, você se senta, como que dizendo, eu dei duro hoje, eu trabalhei pesado hoje. Imagina uma dona de casa que tirou aquele dia para fazer uma faxina geral, que limpou cada detalhe da casa, e foi muito cansativo, porque ela trabalhou horas a fio, em pé, mexendo, abaixando, ajoelhando. Aí chega no final do dia, ela se assenta para descansar, ou seja, o trabalho já foi realizado, agora é descansar. Cristo trabalhou duro para a nossa salvação. Cristo fez tudo o que tinha que ser feito. Ele enfrentou tentações, ele enfrentou decepções, ele enfrentou traições, ele enfrentou frio, sede, ele enfrentou privações, ele enfrentou injustiças, ele enfrentou pressões, ódios, sofrimentos sem medida e por fim a cruz. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Tudo que eu precisava fazer, que eu não pude fazer, Ele fez por mim. Então Ele trabalhou duro para a minha salvação. E agora Ele está sentado à direita do Pai, como que descansando daquilo que Ele fez, porque hoje Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E Ele conquistou essa autoridade pelo que Ele fez, e agora Ele reina soberano. Reina sobre tudo e sobre todos, ao ponto de colocá-lo acima de todas as coisas, debaixo dos seus pés, e Ele deu essa autoridade para a igreja. Ou seja, eu e você somos privilegiados por crer nesse Cristo maravilhoso, porque assim como Ele se assentou, e assim como Ele deu essa autoridade para a igreja, eu posso descansar também. Assentar, descanso e autoridade. Ou seja, tudo que precisa ser feito para a minha salvação, Cristo já fez. Tudo que era preciso, agora eu tenho que descansar. A ideia de Deus agora para mim é justamente graça. E preste atenção nesse texto. Deus nos ressuscitou com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus agora diz, agora você se assente, ou seja, você descanse de todo fardo. Você, para ser aceito por mim, você não precisa trabalhar, fazer. Porque sempre você vai estar aquém. Sabe por quê? Porque somos falhos. Somos limitados, somos pecadores. Sempre estaremos aquém daquilo que Deus deseja. Por mais que você tente acertar, você sempre vai errar. Como que eu vou descansar? É saber que tudo que eu tinha que fazer, Deus fez por mim. Tudo que precisava ser feito, Deus fez por mim, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrarem sua bondade para conosco, pois vocês são salvos pela graça, pela fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas não têm certeza do amor de Deus, se sentem aquém, e muitos não se sentem salvos, porque acham que a salvação depende delas, acham que aquilo que Deus fez, eu tenho que fazer também, mas a Bíblia diz, é graça. O que é graça? É um presente que eu não mereço, é como se Cristo tivesse trabalhado por mim, e agora Deus diz, aqui está o presente para você, e eu preciso ter fé, dizendo, eu quero, eu preciso, eu creio. Isto é graça. A fé não é consequência das minhas obras. Então eu tenho que acreditar nisto. Eu estou aqui porque eu o amo. Eu faço parte da igreja porque eu creio. Eu estou aqui no meio do povo de Deus porque eu estou na casa de Deus. E descansar, queridos, não tem nada a ver com acomodar-se. Descansar não tem nada a ver com comodismo. Agora, se eu depender das minhas obras, eu nunca conseguirei descansar. Nunca. Se eu depender daquilo que eu faço, eu nunca conseguirei. Agora, repare nos verbos. Nos ressuscitou, passado. E com Ele nos fez assentar, passado. Alguém aqui já ressuscitou dos mortos? Mas a Bíblia diz que Deus nos vê já como ressuscitados. Sabe o que significa isso? Quando eu creio em Cristo,
O que Ele fez por mim é tão sólido, o que Ele fez por mim é uma coisa tão garantida, e o meu nome está inscrito no livro da vida, que eu posso ter certeza que eu vou para o céu antes de ir. E Deus olha para mim como uma pessoa já lá no céu com Ele. Deus olha para mim como dizendo, é muito certa a tua salvação, porque Cristo realizou isso por nós, isso é graça. Não é porque eu mereço, não é porque eu faço, mas é graça, eu tenho fé. Para mim esse versículo é o que mais denota graça, mais define graça na Bíblia. Vocês conhecem a graça, o amor que eu não mereço, que eu recebi do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Cristo desceu para que eu pudesse subir. Cristo sendo Deus rico se fez pobre, para que eu pudesse ser rico, através da pobreza dele. Isso é graça. É trocar de condições, eu quero te dar a minha condição, e tirar você dessa condição, é graça. Pela transgressão de uma só, no caso Adão, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem agora de Deus a imensa provisão da graça, da salvação em Cristo, e a dádiva da justiça, presta atenção nisso, reinarão em vida. Não é reinar no céu, como muitos pensam. Lá será a plenitude, lá será o máximo, lá será tudo. Mas Deus me chamou para reinar em vida. Você já parou para pensar nisso? Quantos cristãos têm problema de autoestima? Quantos cristãos têm complexo de inferioridade? Quantos cristãos são levados por senso de autocomiseração, pena de si? Quantos cristãos estão sendo subjugados, enquanto Deus diz que Ele me chamou para reinar em vida, agora, não é só depois do fim do mundo, lá será pleno, completo, mas a vida que eu tenho aqui agora, eu já tenho que começar a andar de cabeça erguida, porque eu sou de Deus, eu estou assentado, ou seja, eu estou descansando, mas também eu estou reinando. Deus te chamou não para ser um objeto da depressão, não te chamou para viver com uma ansiedade doentia, não te chamou para viver cheio de neuroses, vendo coisa onde não tem, e sempre arrumando encrenca com os outros. Deus não te chamou para isso. Você tem que pensar quem você é. Eu fui salvo pela graça, e Ele me chamou para reinar em vida. Só que Ele coloca também o andar. A segunda parte de Éfeso, ou de Efésios, parece um paradoxo, parece uma contradição. Primeiro assentar, depois andar. Geralmente a gente anda para depois descansar. Mas aqui, ele coloca no capítulo 4, como prisioneiro do Senhor, ou seja, eu estou preso em Roma, por causa de Cristo. Eu escrevo a vocês aí de Éfeso, eu rogo-lhes que andem de maneira digna do chamado que vocês receberam. Eu rogo a vocês para que vocês andem. A igreja foi chamada para andar de acordo com quem ela é. Se eu sou de Cristo, se eu sou de Deus, se essa obra atingiu a minha vida, eu preciso andar de acordo com aquilo que é a minha posição. Então descansar fala sobre a minha posição, o andar no Espírito fala sobre o meu estilo de vida, sobre aquilo que realmente eu sou, andar no Espírito e não na natureza humana, ou seja, andar de acordo com a vontade de Deus, justamente porque essa natureza humana morreu. O chamado do seu povo é andar agradando, é andar diferente. Sabe qual que é a palavra de ordem que a Bíblia usa? Santificação. Você precisava entender melhor isto, levar isso mais a sério na tua vida. Deus é o único santo, santo, santo. Então quando nós falamos que Deus é santo, estamos colocando o seguinte, que Deus é totalmente separado das suas criaturas. Deus é o Criador e tudo mais é criado. Deus é totalmente perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele é. Ele não comete equívocos. Ele é totalmente pleno de perfeição. Isso significa santo. Agora, quando diz santificação, é que Deus, Ele aplicou a obra que Cristo fez, mandando sobre nós o Espírito Santo para nos santificar. Ou seja, nós entramos agora num processo
Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos querendo melhorar. Você é santo não porque você nunca erra, mas você é santo porque você quer viver diferente. Você não se acomoda, você quer sempre melhorar, andar diferente. Isso é santificação. Santificação é você lutar por algo melhor na tua vida. Não se acomodar com os seus defeitos e não se entregar a eles. Mas Deus que me fez assentar, Deus que me fez reinar, Ele me dá condições pelo meu estado. Eu não sou mais prisioneiro, eu não sou mais uma pessoa que está subjugada pela vida, mas agora eu estou de cabeça erguida, em pé, reinando, então eu posso andar sim, de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Isto é igreja. Olha só, uma percepção que Paulo dá desse novo andar. Como prisioneiro, rogo-lhes que andem. Como? Sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor. Isso aqui parece algo muito além da nossa compreensão, mas isso aqui é totalmente antagônico àquilo que a gente vive hoje no mundo, e que a gente vê nas pessoas do mundo. A palavra de ordem no mundo é o orgulho, e preste atenção no que acontece quando você é orgulhoso. Você quer tudo para você, na hora que você quer, ao ponto até de ficar indagando, inquirindo Deus sobre as coisas que Ele faz na tua vida, porque o orgulho te faz a questionar até Deus, porque você pensa que você é o centro de tudo, e Deus tem que te abençoar do jeito que você bem entende, e fazer tudo para você, porque você é o centro. Agora, quando eu me visto do orgulho, o que acontece? Eu começo a criticar os outros, eu começo a olhar para as pessoas, e começo a apontar os defeitos delas, esquecendo que eu tenho defeitos, esquecendo que eu não sou juiz, mas o orgulho me faz julgar, o orgulho me faz não aceitar, nunca os atos, mas a pessoa tem que aceitar. O orgulho me faz ser uma pessoa grossa, impaciente. Mas agora, olha o caminho de Deus. Vocês não são chamados para andar de acordo com a natureza humana, mas vocês são chamados a andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Sejam completamente humildes, sejam pessoas simples, sejam pessoas que têm a visão de como você é limitado, de como você não sabe nada a respeito da grandiosidade do universo. Seja humilde, ao ponto de você ser dócil com as pessoas, porque quando você tem humildade, você aceita os outros, você trata-os bem, como se fossem superiores. Sejam pacientes. A humildade leva-me a ver os meus defeitos, e automaticamente me leva a ter mais paciência com os outros. E quando diz, suportem uns aos outros, não é questão de aguentar, mas é questão de dar suporte. Já viu uma parreira de uva que tem um suporte para não deixar ela cair? O chamado de Deus é para que eu tenha a bênção de ser suporte na vida das pessoas, e essas pessoas têm que ser suporte na minha vida. Imagina como que o mundo seria diferente. Imagina quantas pessoas que pecaram voltariam se recebessem esse suporte. Imagina quantas pessoas hoje na igreja doentes poderiam ser curadas se recebessem esse suporte. Então a ideia de Deus para mim é justamente esta, e isso contrapõe totalmente a maneira da natureza humana viver. E quando diz andar de forma diferente, é fazer algo com naturalidade. Você não fica pensando, eu vou levantar meu pé direito, depois meu pé esquerdo, depois vou parar, agora eu vou continuar. Você não faz isso. Se você é uma pessoa normal, você automaticamente anda. Você anda porque isso é o teu estilo de vida, você faz de forma natural. Andar no Espírito, andar agradando a Deus, é o meu estilo de vida novo. Porque eu fui assentado, eu estou reinando, eu descansei naquilo que Cristo fez, e automaticamente minha natureza foi mudada, e automaticamente meu estilo de vida agora é outro. Eu vou cair? Vou. Eu vou tropeçar? Vou. Mas isso tem que ser um acidente de percurso. Isso não pode ser a minha vida. Eu que mentia, que burlava, que adulterava, que fazia as coisas erradas, isso era o meu estilo de vida, eu andava nisto.
Mas uma vez que eu conheci Cristo e Deus me chamou para fazer parte da sua igreja, agora eu tenho que andar diferente. E quando eu cair, na hora pedir perdão. E dizer para Deus: Deus, eu não quero pecados não confessados na minha vida. Efésios usa o termo vestir. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tirar aquela roupa velha, que se corrompe por desejos enganosos. O que são desejos enganosos? Desejos que vão acabar. E quando você vai perceber que foi enganado? Muitas vezes quando você estiver na lama. Nossa, o que eu fiz com a minha vida? E serem renovados no modo de pensar. Sabe onde tudo começa? Aqui na mente. Quando você coloca na tua mente, eu tenho que ser uma pessoa diferente. Quando coloca na tua mente, eu vou andar diferente, eu resolvo, eu decido. Muitas vezes falta essa decisão para nós. Quantas vezes você já falou: eu preciso ir na academia, e nunca foi? Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso acordar cedo, eu preciso isso, e nunca fez nada. O que adianta eu ficar idealizando uma vida que eu nunca vou levar? Então, quando eu coloco na minha mente, quero renovar meu modo de pensar. Não sou mais um elefante preso a uma corda. Eu posso sim ser uma pessoa constante. Eu posso sim ser uma pessoa educada. Eu posso sim ser uma pessoa dócil. Eu posso sim ser uma pessoa muito mais amorosa que eu sou. Eu posso. Isso é mente. É mente. Eu posso ser uma pessoa que tem mais garra na vida. Eu não quero ser preguiçoso. Eu não quero fazer corpo mole. Eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero aquela faculdade, eu quero o melhor curso, eu quero o melhor emprego. Colocar alvos. Quando eu renovo a minha mente e começo a me revestir do novo homem criado por semelhante a Deus, em justiça e outra vez, santidade. Está no particípio. Ou seja, eu estou sendo santificado, o agente é Deus, eu sou passivo. Deus está agindo na minha vida. E porque eu tenho Deus, eu estou assentado, eu posso imitar Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui dá uma direção em algumas coisas. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual. Menção, conversar. Nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Santos separados. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Já percebeu que o órgão sexual mais perigoso na vida de um homem ou de uma mulher é a mente? Porque se a tua mente está impura, tudo para você será impuro. É nessas horas que as pessoas dão aquela risada maliciosa. São aquelas horas que tudo que se fala leva para o lado do sexo pejorativo. É aquilo que muitas vezes move. Agora, se eu estou num ritmo e num convívio com pessoas que falam besteira, obscenidade, o que é a coisa mais plausível? Qual que é a coisa mais consciente, mais certa a fazer? Eu me distanciar, porque isso está me afetando. É por isso que Paulo diz: não participem com eles dessas coisas, desses gracejos imorais, dessas palavras inconvenientes, dessas coisas que não são de Deus, que desagradam a Deus. Por que eu tenho que ter uma postura nova? Mas antes eu tinha essa turma do churrasco, eu tinha essa turma de pescaria, eu tinha essa turma de chá da tarde, no caso das mulheres, eu tinha essa turma de cabeleireiro, lá pega o negócio, viu? Eu tinha essa turma daqui, eu tinha essa turma daquilo. Então o que acontece? Agora eu sou uma nova pessoa. Outrora vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz. Vivam como filhos da luz. Irmãos, tem hora que eu preciso resolver e decidir com quem eu participo, de quem é meu amigo, minha amiga. Eu preciso resolver. Eu preciso decidir. Isso aí está só me atrapalhando. Isso aí só está me levando para baixo. Isso aí está colocando uma imundície na minha vida. Agora eu queria que você prestasse muita atenção.
Depois que Paulo fala no capítulo 5, ele entra na família. O andar na família. Ele coloca aquele versículo que os homens amam. Tem homem que não sabe nada de Bíblia, mas esse versículo ele sabe o que tem na Bíblia. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Os homens amam. Ninguém conhece nada de Bíblia, mas quando chega nesse versículo, está na Bíblia. E tem outro também embaixo que as mulheres amam. Maridos amem as esposas. Ou seja, se o marido for amoroso, cuidadoso, se ele for uma pessoa simpática, se ele for uma pessoa amiga, se ele for o homem de Deus na vida daquela mulher, qual que vai ser a dificuldade dela se submeter para os dois andarem juntos? Nenhuma. Só que o marido quer submissão, mas não dá amor. Está tudo errado. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Honre o seu pai e sua mãe. O que a Bíblia coloca a partir daqui? Que tudo que envolve família é espiritualizado, conforme Deus, Jesus é o marido e a igreja a esposa. Então, há uma analogia profunda demais, ao ponto de Paulo chamar isso de mistério. Sabe o que quer dizer com isso, queridos? Que nós tínhamos que levar muito mais a sério nossas atitudes. Nós tínhamos que levar muito mais a sério o nosso grau de compromisso. Sabe por quê? Hoje o adultério está banalizado. As pessoas adulteram como se fosse algo normal. Não vem pecado nisso. Porque o que está regendo a nossa vida não é a Bíblia, não é o que é pregado na igreja, mas são as novelas da Globo, são as coisas postadas em Facebook, são as coisas que nós aprendemos na rua, é isso que está nos influenciando, ao ponto de nós acharmos que o adultério é simplesmente uma curtição momentânea, é simplesmente uma maneira de você ser feliz. Só que a Bíblia diz que a mulher que trai o marido que trai a mulher, é como se a igreja traísse Cristo ao ponto de negá-lo. Quando não há fidelidade conjugal, é como se a igreja negasse Cristo, ao ponto de dizer, eu não te conheço. E Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. O único remédio para o adultério é o arrependimento. E o arrependimento significa mudança. Me entristeço por ter feito, não quero fazer mais, eu vou mudar daqui para frente. Só que as pessoas hoje estão brincando com isso. Pessoas hoje estão tendo casos extraconjugais. Maridos que não são bem amados pelas esposas arrumam uma outra. E tudo debaixo do pano, como traição mesmo. Mulheres que não são bem tratadas pelos maridos, arrumam outro. E sabe qual que é o pior problema disso tudo? É que sempre eu arrumo uma coisa para fazer de errado, mas jogando a culpa no outro. Por que você o trai? Porque ele é uma mala sem alça, ninguém aguenta esse homem, sem educação, estúpido. Ou seja, quando você justifica o seu erro, você nunca vai se arrepender dele. Quando você justifica, eu faço isso por causa disso, pronto. Você não se julga errado. E nem errada, você vai continuar fazendo. Quando o marido diz, eu não aguento minha mulher porque ela é muito fria, porque ela é muito estúpida, aí você arruma outra. Ou seja, você está justificando o seu erro, jogando a culpa no outro. Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é insanidade, isso é loucura. Porque Deus vê o adultério como uma coisa muito séria. A única cura para o adultério se chama arrependimento e volta para Deus. Confissão. Mas só que eu nunca me arrependerei de algo que eu justifico e jogo a culpa no outro. Eu tenho percebido pessoas usando o Facebook inbox para ficar galanteando mulheres casadas. Facebook inbox para ficar jogando sensualidade para homens casados. Sabe o que Deus vê nisso tudo? Algo nojento. Nojento. O adultério é nojento.
muito cuidado com a tua mente. Muito cuidado com aquilo que você está fazendo com a tua vida. Então Deus me chamou para ser uma pessoa que ande de acordo com a vontade dele, porque eu estou assentado, minha posição, eu vou andar, mas também para finalizar, Paulo diz, fortalecer. Preste atenção nisso. A primeira parte de Éfeso, quando fala sobre o meu estado em Cristo, é do capítulo 1 até o capítulo 3. Só fala sobre nossa salvação ali. Do capítulo 4, fala sobre o andar no Espírito, aí tem muita coisa prática, sobre família, sobre o dia a dia, santidade, e a partir daqui ele vai até o capítulo 6, o versículo 9, e no capítulo 6, versículo 10, ele entra na segunda parte, ou terceira parte, para finalizar, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, vistam toda a armadura de Deus. Por que armadura? Porque a nossa vida é uma constante luta e batalha, é um leão por dia, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. A minha posição, o meu estado que me faz andar, me leva a ser fortalecido, me leva a ter poder espiritual. Eu sou de Deus, eu sou membro da sua igreja, pertenço ao seu povo, ando na luz. Isso te dará vitórias no mundo espiritual. As nossas lutas são constantes em todas as áreas. Mas quando você se fortalece, elas ficam possíveis de serem vencidas. E eu vou te falar uma coisa, se você diz assim, a vida é muito dura, muita gente só reclama disso, a vida é muito dura, porque você é muito mole. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para aquelas pessoas que não oram, não jejuam, não frequentam igreja, não estão nem aí com a vida espiritual, não querem saber de Deus. E quando chega aquele dia que está mais complicado, eu não tenho força nenhuma, porque eu não me alimento. É a mesma coisa você precisar de uma energia física e você não se alimenta, a hora que você precisar dela mesmo, você não vai ter. A nossa vida espiritual, ela tem que ser alimentada dia a dia, porque vem as setas, as crises. Aí eu percebo muitos cristãos fracos, ansiosos, fracos com raiva, fracos desanimados, cansados, deprimidos, frios, insensíveis, e não percebe que é o diabo que está agindo por trás. Por quê? Coisa de diabo é fanatismo. Você não tem ideia de como o mundo espiritual rege a tua vida, de como o mundo espiritual determina a tua vida. O diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. A maior arma que ele tem contra você, é você pensar que ele não existe. Mas você pode vencer, nunca duvide disto. Eu queria finalizar com esse versículo. Por isso, já que o dia é mau, já que as coisas são complicadas, já que vocês têm lutas, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Você percebeu que tem dias piores que os outros? Você percebeu que tem semanas mais complicadas do que as outras? Tem fases da nossa vida que são mais complicadas do que outras? Temos dias maus. Esses dias são inevitáveis. Esses dias estão aí. Mas para você permanecer inabalável, mesmo nos dias maus, depois de terem feito tudo o quê? Eu creio em Cristo, eu estou assentado com Ele, descanso na salvação que Ele me deu, eu estou reinando e estou vivendo de cabeça erguida, eu não quero uma vida de ansiedade, de medo, de promiscuidade sexual, porque eu estou andando de acordo com a vontade de Deus, e automaticamente eu estou fortalecido. Então feito tudo, eu fiz o que tinha que fazer, eu estou levando a sério a minha vida cristã, eu estou levando a sério a minha vida espiritual, então eu vou ter a bênção de permanecer inabalável nos dias maus. Tem pessoas que têm alegria da salvação só quando tudo está bem na vida, não tem filho doente, não tem problemas em casa, não tem problemas nenhum, aí vamos curtir a vida, esquece de Deus. Eu preciso tomar muito cuidado. Eu quero terminar querendo levar você
Há um dia quando você viu e sentiu, experimentou a pior tempestade da tua vida, tempestade mesmo, tempestade que eu falo é tempestade, onde raios, trovões, ventania, e você dentro de casa com os teus filhos, com os teus pais, com os teus amigos, ali, dentro de casa. Eu queria que você tentasse imaginar que aquela casa foi construída por alguém competente. Aquela casa teve um engenheiro que fez o projeto, teve uma construtora idônea que fez a casa. Enfim, ela tem alicerce, ela tem fundamento e ela tem condições de suportar qualquer tempestade. Agora os trovões são tantos, o rugido é tão alto que te leva a ter medo. Mesmo você sabendo que ele está protegido. Mas você fica ali com todo cuidado, esperando. Você fechou as janelas, fechou as portas. Você fez a tua parte. E não aconteceu nada com você. Nada com a tua família. Porque a tua casa é segura. Na hora que você abre a porta, automaticamente você vai perceber, o vento revirou algumas coisas, mas coisas sem importância. Que é só arrumar e pôr no lugar. Sabe o que eu percebo aqui? Que se estivermos dentro do que Deus tem para nós, a casa que Ele construiu, através do que Cristo fez na cruz, eu estarei protegido por Deus. Essa é a casa. Essa casa, ela é inabalável. Eu, pela fé, pertenço a Deus. E o que o diabo faz? Só barulho, são os trovões. Que quer nos impedir e temer medo, dizendo, você não é salvo, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo outro, só trovão, só barulho. Você é incompetente, você é promíscuo, você não tem jeito, você é um caso perdido, só barulho. Mas só que eu estou dentro de uma casa, eu sei quem eu sou, porque eu me assentei com Cristo, eu estou andando de acordo com a vontade de Deus. E o que é andar de acordo com a vontade de Deus? É fechar as janelas, não deixar brechas na minha vida. O que são brechas? Pecados não confessados. Não são pecados, porque todos nós temos pecados. Mas essas brechas são pecados que nós não confessamos, não nos arrependemos, eles estão lá ainda. E às vezes a nossa vida se torna totalmente bagunçada, porque nós não fechamos essas portas e janelas. Mas uma vez que eu faço a minha parte, tudo vai passar. E você vai estar seguro, porque a vida eterna te pertence. Isso é fazer parte da igreja. Isso é fazer parte do plano maravilhoso de Deus, que um dia nos fez assentar nos lugares celestiais, para que nós pudéssemos andar da maneira como nós somos chamados, para nós também termos força para vencer tudo e todos. Isto é igreja. É muito mais do que uma religião ou frequentar um lugar porque eu acho legal no final de semana. Igreja é vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de participar desse culto. Obrigado porque o Senhor tem um plano na minha vida, Pai. Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar e só as lágrimas falavam por mim. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde meu Deus
Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.